Deus, aleluia. Pai do Senhor, sou missionário e servo Roberto. O termo que quero usar e expressar aqui, qual foi a igreja revelada, fundada por Cristo, Senhor Jesus Cristo? Nós temos um documento, o livro de Mateus mostra esse documento escrito historicamente, que tem uma igreja fundada e foi edificada por, só você ler Atos dos Apóstolos. Foi Atos dos Apóstolos 20, 28, foi constituída com sangue. Atos dos Apóstolos 2, ali nasce a igreja, Paráclito desce. E dá força àqueles 11, depois teve a sucessão, Caio e Matias, 12, para edificar essa igreja que Cristo fundou, mas com um pastoreio em João 20, do 15 ao 17, com um único pastor, que era Pedro. Olha só que interessante, ó. Mateus 16. Pedro exprime a sua fé ali em Jesus Cristo. E foi revelação não de homem, revelação divina. Isso que os teólogos, os protestantes, os pastores não querem ter base. Eles querem tomar o lugar de Pedro. Eles querem fundar a igreja, eles querem ser o mediador, eles querem ser o pastoreio, mas não é assim bagunçado na Bíblia. Não, irmão. Tem que ter revelação. Cristo profetizou: sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Quando eu morrer naquela cruz ali, vai nascer a igreja e Atos após 2 vai descer o Paráclito, vai te dar força para vocês edificar essa igreja e você vai ser o líder e você vai ser o pastoreio desses apóstolos. Mais de 2000 séculos de sucessão a sucessão. Desde o primeiro Papa até Pedro, até o Papa Francisco. Jesus, então, lhe disse: feliz é Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Eu te declaro, tu és pedra, sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. E eu te darei as chaves do reino do céu. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu, e tudo o que desligar na terra será desligado no céu. Quando Cristo morre, Cristo desce lá na profundeza do inferno, toma essa chave na mão de Satanás que tomou de Adão e Eva para dar a Pedro. Para ligar e ligar. Colossenses 1,18, Cristo é a cabeça da igreja. Coríntios 12,12, Romanos 12,5, nós façamos parte do corpo místico da cabeça de Cristo. E fazemos parte do celestial. Efésios 1,22. Sujeitou todas as coisas aos seus pés. Em Efésios. E essa igreja só tem uma fé, só tem um espírito, só tem um batismo. A unidade da igreja. Seja um só corpo, seja um só espírito, assim como fosse chamado pela vossa vocação, há uma só esperança, há uma só fé, um só batismo, um só Senhor, um só Deus. E Efésios 3, a qual deve a sua existência toda a família no céu e na terra. Aliados apóstolos 2, desceu o Paráclito. Ali já começou a surgir a igreja, já começou a surgir os primeiros cristãos, os primeiros mártires. Quem começou a pregar primeiro? Pedro. Quem começou a edificar a primeira igreja que Cristo fundou? Pedro. Quem era o pastoreio? Pedro. Quer ver? João 21. Do 15, tendo ele comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, amas-me mais do que este? Respondeu ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta o meu cordeiro. Perguntou-lhe outra vez Simão, filho de João: ama-me? Respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta o meu cordeiro. Perguntou-lhe pela terceira vez: sim, Senhor, filho de João, ama-me? Pedro entristeceu-se porque ele perguntou pela terceira vez: ama-me? Respondeu o Senhor. Respondeu-lhe: Senhor, sabes tudo, sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas ovelhas. Não tem onde correr, meu irmão. Não tem onde correr. Pedro é o foco central, infelizmente, da igreja que foi edificada, que foi fundada,
Jesus Cristo fundou a igreja, Espírito Santo desceu sobre a vida dos apóstolos e eles tiveram força, eles lembravam que Jesus falou e quem pregava nele era o Espírito Santo. Teve ajuda, não também do humano, mas teve ajuda do sobrenatural. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, que são a unidade. Que o Pai sabe, o Espírito sabe, que o Filho sabe, o Filho sabe. O Filho sabe, Deus sabe. Foi edificada. E como foi edificada essa igreja? e 28, ó. Cuidai vós de mesmo e de todos os rebanhos, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Quem era o bispo de Jerusalém? João. João não esqueci. Pedro e... não era João, esqueci o nome. Bispo de Jerusalém, Tiago e Pedro pastoreava os apóstolos. E quando o apóstolo Paulo se converte, tem que ir lá em Jerusalém ser reconhecido por coluna Tiago e Pedro. Como não tem uma igreja? E essa igreja que Pedro profetizou a fé dura mais de 2000 séculos. Espremiu a fé. E João 20, 21, quem foram enviados, assim como o Pai me enviou, enviou. Pedro sempre do começo do evangelho teve foco central. Sim, teve papas corruptos, sim mesmo. 10 na história. Mas a igreja não tem culpa. Quem fundou a igreja, quem é a cabeça da igreja? Colossenses 1:18 e Efésios 1:22. Quem é a cabeça, o foco central? Cristo. Que é o foco central depois de Cristo. Pedro, que faz a ponte, que desliga, que faz a ponte para ligar com a cabeça e para desligar. Quem enviou os apóstolos? Foi Martinho Lutero? Foi esses pastor meia boca? Não, foi Jesus Cristo. E quem enviava era Pedro. Quando teve a sucessão lá no passe elegendo no lugar de Judas, teve um concílio de 120 pessoas. Foco central quem era? Pedro. Quem exaltava, quem pastoreava, quem fazia, quem graduava bispo, diácono, quem era? Os 12. Foco central quem era? Pedro. Porque Pedro é o porta-voz, sucessor de Cristo na terra, que tem a ponte que liga e desliga. Aí esses teólogos aí catam esse texto sobre ti, Pedro. A gente foi na minha igreja, os caras falam, não foi Pedro que fundou, que não foi Pedro que edificou, baboseira aqui, baboseira ali, baboseira aqui, baboseira ali. Tenta tirar o foco. No Velho Testamento era a mesma coisa. Quem era o mediador de Êxodo ali, dos mandamentos? Quem dava a mediação? Anjo ali, os 2 querubins, dava a mediação a Moisés ensinava quem? O sacerdote. Moisés morreu, quem sucedeu no seu lugar? Josué. E aí vai, meu irmão. Tradição. Quem fazia o sacrifício, quem fazia a oferta, quem fazia a purificação no templo, quem fazia a consagração, quem fazia a purificação, quem catava o dízimo, sacerdote. Quem ensinava? Mediador Moisés. Do mesmo jeito que acontecia ali no Velho Testamento, a primeira igreja primitiva, era templo, depois surgiu o templo do rei Salomão, primeiro rei 6. Até hoje esse costume. E era só quem podia carregar a Arca da Aliança? Sacerdote. E quem é a nova Arca da Aliança? Quem carrega? A Arca da Aliança é o próprio Deus, dentro é os mandamentos, que é Jesus Cristo. Quem carregava a nova aliança no seu ventre? Jesus Cristo. A Arca da Aliança ficou em 3 meses na casa de Obed-Edom.
e prosperou. A nova arca, que é Maria, ficou na casa da Santa Isabel 3 meses. Prefiguração, 3 meses na casa de Obed-edom, a arca da aliança, a prefiguração de Maria na casa de Santa Isabel. A mãe da igreja. Por isso que Maria é a mãe da igreja. É a mãe de Jesus Cristo. Se Cristo é a cabeça da igreja, então Maria é mãe da cabeça da igreja. Não tem onde correr, meu irmão. Pedro é o foco central, meu irmão. Até os fins, até a consumação, até a igreja ser arrebatada. A única igreja a ser arrebatada. Que foi a igreja que Cristo fundou. Essas igrejas meia boca, fim de quintal, não vai ser arrebatada não, meu irmão. Que a igreja é fundada por homens. 500 anos. A igreja católica tem mais de 2000 anos de história. Estuda a história desde o primeiro século até o século XVI, com a Reforma Protestante. Depois dos 500 séculos agora, vai haver tanta cagada, tanta baboseira que surgiu, tanta heresia, tanta imundícia. As pessoas não estão acreditando na igreja. Vontade do diabo. O diabo tá pelejando contra a igreja, mas as portas do inferno nunca irá prevalecer contra a igreja que Cristo fundou. Que Cristo deu pastoreio, que Cristo deu mediador, que Cristo deu uma liturgia, que Cristo deu uma doutrina, ele precisará da doutrina dos apóstolos. Para mostrar para nós o baluarte da verdade, que a verdade está na coluna sustentáculo da verdade. Quem é a coluna da igreja? Os mártires. Quem é o foco central da igreja? A cabeça. Cristo. Se afastando da cabeça do corpo, você vai ser um corpo amputado, você não vai ter acesso à cabeça. Aí os caras querem ser papa, os caras querem interpretar, ele fundou a igreja, eu sou o papa daquela igreja, eu faço o que eu quero, eu prego o que eu quero, que eu busco o que eu quero, sem ter a ligação. Só Pedro pode fazer essa ligação, infelizmente. Por isso que os caras endoidam. Já que os caras não acreditam nessa passagem, então rasga essa parte da Bíblia e joga fora. Como todos outros textos bíblicos, os caras distorcem. Em Lucas 1,48, toda geração me proclamarão bem-aventurada. Por que proclamaram bem-aventurada? Porque ela é mãe do Cristo, meu irmão, cheia do Espírito Santo, a sombra de Deus pairou sobre a vida dela, como lá no Velho Testamento. A arca da aliança, de dia, era uma sombra, uma nuvem de Deus. De noite, era uma luz que protegia a arca da aliança. Prefigurando o Novo Testamento. Glória a Deus, aleluia.